Fala pessoal, mais um episódio Keep It Simple. Hoje, uma noite mais do que especial, um convidado aqui mais do que especial, o Júlio, um grande amigo já de vários anos, né? Desde a faculdade, 2000, né? Que a gente começou? 2000. E de lá para cá, tem história, hein? Temos história. E é isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre odontologia e empreendedorismo. O Júlio tem também uma história de empreendedor dentro da odontologia e fora da odontologia. A gente vai falar sobre isso aqui e muito mais. Fiquem atentos, eu tenho certeza que será uma conversa muito legal e com muita história para contar e com certeza também com muito conhecimento aqui que a gente vai poder ter uma troca de experiências fantásticas. É isso mesmo, Júlio? É. Fala aí um pouquinho sobre você aí, quem você é, se introduz aí para o nosso público. Eu tenho 45 anos, fiz odontologia, nós fizemos em Belo Horizonte, eu e o Luciano. Luciano, por força do destino, ele veio parar em Fortaleza, né? Casou em Fortaleza. Eu continuei em Belo Horizonte e acabei montando uma clínica na região metropolitana de Belo Horizonte, uma cidade pequena de apenas 50 mil habitantes. Mas comecei com uma clínica alugada, pequena, uma estrutura bem pequena, eu tinha um contrato de arrendamento, vamos dizer assim. E depois dos anos eu montei minha clínica, uns poucos anos, uns 4 anos. Deixa eu só fazer um gancho, porque, pessoal, eu conheço profundamente aqui a história, né? Apesar eu ter me mudado, né? A gente sempre manteve um contato bem próximo, né? E a história do Júlio, até para você que está começando aí na odontologia, está para formar ou está recém-formado, ela é uma história bem interessante. Eu tenho certeza que você tem muito a agregar a essa turma nova que está vindo por aí. Então, assim, a gente se formou e aí logo você encarou o desafio, você foi direto para ter uma clínica. Para ter uma clínica que era uma clínica alugada. Na verdade, arrendada. Explica aí para o pessoal. Na verdade, uma pessoa mandou uma carta, foi engraçado, né? Que ele mandou a carta para todos os formados lá da sala, né? E na época era um valor assim, muito improvável assim, de contrato de locação, era R$5.000. Nós estamos falando de 20 anos atrás. Tem um tempinho já. E as pessoas, né? Ninguém teve coragem, né? O único que teve coragem foi eu. Eu lembro que eu brincava, que eu falava assim, gente, se for para dar errado e quebrar, é melhor quebrar antes dos 30, porque depois dos 30 vai ficando sempre mais difícil, né? A gente não sabe o prazo, mas eu tinha isso na cabeça, né? Aí, sempre foi empreendedor, na cabeça, assim, as ideias, né? E na época o Luciano veio para Fortaleza, ele trabalhou um pouco em clínica, depois montou a dele, mas eu já peguei uma pronta, assim, vamos dizer, e eu tenho um sócio, e minha força de trabalho é a dele. A gente honrou os compromissos dos aluguéis e até montarmos a nossa clínica, né? Agora foi um desafio, né? Foram quanto tempo que você ficou nesse... Foi 4 anos. 4 anos. 4 anos. E uma coisa interessante, porque é o seguinte, meu pai trabalhava em construção civil, não diretamente fazendo, porque ele era vendedor na parte de vidro. Então é uma coisa que sempre acontecia assim lá em casa, não com... Você vivenciava. Eu vivenciava isso, mas aí eu tive o desafio que eu tive que montar a clínica em 8 meses e naquela época eu não contratava uma empreiteira. Então, eu mesmo desenvolvi o jeito de fazer e nesse momento que eu fiz o projeto da clínica, eu acabei entrando também para o outro ramo da construção civil, ou seja, a construção da clínica me proporcionou eu ter ganho com a odontologia. E a experiência que eu tive, aquela pequena experiência de construir a clínica, eu já tinha feito um projeto para fazer um prédio e comecei a fazer prédio e já fiz 2 prédios depois disso, comprei e vendi imóveis. Peraí, vamos voltar um pouquinho antes aqui, para a gente deixar mais claro aqui. Para quem está nos assistindo, você, na verdade, a necessidade, né, negocial lá depois de 4 anos, você se viu... agora eu vou ter que montar a minha própria clínica e aí foi montar o seu próprio espaço. E no seu próprio espaço é que você desenvolveu esse seu segundo empreendimento. Segundo
essa forma de empreender também, que é a construção civil, correto? Não é fácil, mas foi isso. Foi mais ou menos... O desafio foi lhe movendo, é isso? Foi a necessidade, né? Normalmente é assim, né? O empreendedor, ele vai de acordo com a necessidade, né? Eu lembro que eu fui fazer... Eu sou protesista, né? Trabalho com prótese muitos anos. Mas eu lembro que teve uma época que tinha um ortodontista que trabalhava para a gente. Por um motivo, ele se desligou da clínica. E eu fui fazer primeiro a especialização em ortodontia, para depois seguir outros rumos. Eu lembro disso. Eu fiz especialização porque eu precisava, né? Então, muitas vezes, a gente toma determinados rumos pela necessidade financeira, pela necessidade de produzir, né? Isso, às vezes, de pessoas falam, eu tenho uma visão romântica, eu só quero fazer o que eu gosto. Que é importante também, né? É muito importante. Hoje eu faço bem o que eu gosto, mas não que eu não gostasse da ortodontia, viu? Eu gosto do que fazia, mas eu gostava mais de fazer prótese. Só isso. Né? Eu nunca desgostei da odontologia, né? Mas, em si. Então, eu já fiz endo, mas o que me divertia mais era com a prótese. E eu acabei... A necessidade, às vezes, de a gente executar determinadas tarefas são importantes a gente... Para funcionar determinada situação numa clínica ou na vida pessoal. Às vezes a pessoa, o dentista, pensa que fala assim, olha, eu sou dentista e quero fazer odontologia. E ele acha que é só chegar e sentar no consultório e atender. E o despreparo do dentista para poder administrar um consultório, administrar uma clínica... A gente não aprende isso, né? Administrar as contas, né? As contas do dia a dia, administrar os investimentos, administrar fluxo de caixa, administrar um capital de giro, é muito mais abrangente do que a odontologia em si. E só ir atender, eu vejo muitos dentistas que estão preparados só para ir atender, geralmente eles vão trabalhar por diário ou por comissão. Ou se ele vai montar um próprio negócio, ele vai ter uma dificuldade. Ou um concurso público para montar. Não é fácil, é porque hoje, com essa inserção da mídia, né, a gente é de uma época que a gente tinha que fazer publicidade, né? Os vendedores iam passando. Me conta aí, peraí, que a gente... Vamos falar primeiro desses 4 anos que você, de certa forma, estava empreendendo, né? Correto. E depois vieram os outros desafios, né? Então, me conta aí os seus desafios ali, como que você fez, e eu conheci de perto, você pegou uma clínica e conseguiu aumentar, né, ali o número de clientes, expandir. E o importante, viu, gente? Uma cidade de 50 mil habitantes. Né? A gente começou com uma clínica, 2 consultórios apenas, eu e meu sócio, era um consultório mesmo, né? Não era uma clínica, assim. Aí depois nós montamos uma clínica para 6 consultórios, mais sala de cirurgia, mais bloco cirúrgico, e uma clínica bem completa, né? Bem completa. E isso depois dos 4 anos, né? Isso, depois dos 4 anos. Vamos voltar aqui nos 4, então. Fala lá dos desafios lá de como fazer a divulgação. Porque depois, viu, gente, a gente vai conversar sobre isso e vamos falar desses desafios que já tivemos. Eu também encarei esses desafios e que hoje mudou e mudou bastante. Mas conta aí o que você fazia lá naquela época. Porque às vezes as pessoas... É o seguinte, né? Ela vai muito no que está acontecendo ali na onda. Né? E eu falo muito com os meus filhos, você também deve falar também, né? Que a melhor maneira da gente prever o futuro, né? É construindo, né? E para construir o futuro é importante a gente também fazer uma leitura do passado. Não é um passado assim tão longe, né? Para a gente entender um pouco ali do que funcionava e poder ir adequando. Né? Mas naquela época, como que funcionava? Você tem uma clínica, era mais difícil o marketing. Nós tinha um detalhe porque tinha menos concorrência. Isso ninguém pode negar. Há 20 anos tinha menos dentista. Hoje tem mais dentista. Mas engraçado, né? Quando a gente estava formando, a gente escutava os dentistas sempre formados. Porque, na verdade, sempre sempre quando você olha para trás, tinha menos. Né? Quando há 20 anos atrás, as pessoas que estavam falavam que não era boa odontologia. Eu lembro que as pessoas... Meu pai foi tratar numa clínica, eu não tinha formado ainda, e o dono da clínica falou assim, nossa, coitado do seu filho que vai ser dentista. E eu não posso reclamar, porque tudo que eu consegui na minha vida, eu consegui com odontologia. Sentado no mocho. Isso. E eu sou uma pessoa realizada financeiramente.
né? É claro que eu tenho menos que muita gente possa imaginar, mas tem mais do que eu preciso, eu acho, para me viver. Mas naquela época a gente fazia a publicidade, como que funcionava? Tinha um jornal que circulava na cidade, você pagava uma inserção assim de 2 centímetros, né? E aí, quando você tinha um pouco mais de grana, você colocava na capa, quando era assim, Dia dos Pais, Dia das Mães, Natal, aniversário da cidade. Né? Isso, funcionava, né? Isso, aí você colocava uma inserção maior para divulgar o seu consultório. Às vezes, isso que nós estamos fazendo aqui, naquela época existia, às vezes... Entrevistas, né? Entrevistas, escreviam sobre a entrevista no jornal. Quanto mais você divulgava no jornal, às vezes você fazia um anúncio grande e ele te dava uma entrevista de cortesia. Então, e aí fazia. Não tinha muito assim esse tipo de publicidade Você fala de rede social, né? Não existia rede social. A gente vai chegar lá, viu, gente? A internet, ela mudou drasticamente. Não somente a odontologia, mas eu diria todas as vez por outras, áreas. Vez por outras, eles ofereciam também inserções de publicidade em alguns programas locais, né? Tinha um programa na Band. Aí Tu chegou a fazer? Isso. Não, acho que era muito caro, a gente não tinha grana, viu? Mas chegou a avaliar e pensar... Não, a gente quase fechou e tinha na Band e tinha na TV Cultura, né? Que seria a filial lá, que chama TV Minas lá, né? Uhum. Aí, por exemplo, eles faziam um programa... Mas deu vontade, foi? Era porque a gente fazia a conta. Geralmente, quem tinha... Como o consultório era relativamente menor, quem tinha dinheiro para poder fazer uma inserção na televisão era, por exemplo, uma rede de supermercado. Entendi. Né? Eram comércios maiores que tinham uma saúde financeira maior, uma receita maior. Uma receita maior. A gente tinha vontade mas não conseguia fazer isso. Fechar a conta. Porque era muito caro. E hoje eu vejo assim, né? Mas foi. Mas, do modo geral, assim, para além disso, o que mais fez a gente perdurar na profissão foi o boca a boca. Entendi. O bom atendimento. A entrega, então. Isso, a entrega. A entrega do serviço é essencial. Né? Se você se propôs a fazer... Só já fazendo um pulo no tempo aqui. Hoje a gente vê, principalmente o pessoal que está com 1 ano de formado, 2, 3, 4, que consegue dominar muito bem a rede social, consegue mostrar bem ali, fazer uma boa propaganda, bons profissionais até, e aí quando eles têm um problema, eu acho que acaba sendo um pouco um desafio para todo dentista. Quando vai crescer a clínica, né? Quando ele atrai, ele coloca alguns outros colegas para trabalhar, acaba que ele... Mão de obra. Mão de obra, talvez ele tenha alguns problemas na entrega, né? E isso acaba... A pessoa consegue atrair bastante cliente, né? E aí começa a não entregar, talvez por alguns problemas ali no meio do caminho e a clínica talvez não tenha uma prosperidade como talvez teve a sua, é isso? Não é que vender seja fácil, mas entregar o serviço de excelência é tão complexo quanto vender. Claro. Às vezes as pessoas pegam e falam, mas minha clínica vende 300, 400, 500. Tem gente que fala em clínicas que vendem 1 milhão. Mas para você entregar um valor desse em serviço agregado, você tem que estar com uma equipe muito bem montada, as pessoas têm que estar muito motivadas em prol dessa entrega. Agora eu vou te fazer isso é muito complexo. É muito complexo. Eu vou te fazer uma pergunta. Eu sei que não é que não possa ocorrer. Claro. Mas não é tão fácil quanto as pessoas imaginam. Aí agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Eu sei que lá na tua clínica já tem um tempo que você tem um tomógrafo, não é isso? Que é um investimento que não é barato. Agora, recente, adquiriu também um scanner intraoral, a gente tem conversado bastante. Tá? Só para a gente fazer um parênteses, né? Já falando, né? A gente fez faculdade juntos, né? Eu sei que o Júlio trabalha numa excelência e acabou que eu fui para os meios digitais antes do Júlio e a gente conversa bastante. Né? Eu sou analógico ainda, né? Mas a gente está nessa transição, né? Mas assim, eu sou analógico, eu falo assim, o meu jeito de pensar é analógico, gente. Mas a odontologia é a mesma, né? Agora, mas uma coisa eu tenho certeza, você já entendeu que o digital ele pode criar processos, a gente tem conversado bastante sobre isso, né, Júlio? Principalmente agora nesse último ano, que ele pode criar processos e
provavelmente solucionar esse problema dessas clínicas que elas conseguem trazer, né, o fluxo de pacientes e às vezes possuem alguns problemas na entrega, talvez por falta de processo. Na verdade, se você não tiver processos, desde o que a secretária tem que fazer quando chega, o que a menina do marketing tem que fazer quando chega, o dentista, todos esses processos, eles têm que estar muito bem alinhados para você conseguir ter entrega. Agora, assim, o processo da venda, do marketing, eu acredito que já está muito bem alinhado, né? Você que vive ali, né, já vive essa experiência, eu acho que, e eu já vi também, né, alguns outros colegas, acho que o processo ali da entrega, em alguns momentos ele precisa... aliás, o processo sempre precisa ser aprimorado. Na verdade, a entrega tem duas questões. Um dos grandes desafios que eu vejo do scanner, da odontologia digital, no caso, assim, nós temos tomógrafo há muito tempo, e o tomógrafo veio para a gente para facilitar tanto na venda, mas principalmente para a gente dar um conforto para o cliente de fazer os exames dentro da clínica e até quando a gente faz uma cirurgia, às vezes o dentista tem preguiça de repassar um valor para o paciente e falar assim, acabou a cirurgia, vai lá e faça uma tomografia para ver se está tudo ok. Então a gente conseguiu padronizar algumas coisas para ter mais eficiência no serviço. Mas a questão do scanner, eu vejo como não só um atrativo para o cliente, mas diminuir o tempo dos processos. Porque quando você faz um molde, primeiro a consulta, você vai lá fazer uma coroa total, parcial, se é muitos ou menos, não faz muita diferença, o processo é o mesmo. Mas você ganha muito tempo, além de diminuir o desconforto do paciente fazer um molde. Então você pega e você fez um molde, na verdade você desistiu de fazer, não faz mais um molde, você vai lá, escaneia, e eu vejo uma facilidade, né, que eu fiz um curso até com o Luciano, e eu sou um sujeito com uma certa experiência na prótese, então eu tenho uma certa facilidade de fazer moldes de múltiplos dentes, seja de implantes, seja de coroas, facetas. No modo tradicional. Isso, no modo tradicional. E não costuma dar errado. E eu vejo que dentistas mais novos, eles têm mais dificuldade de fazer isso, até pelo tempo de experiência. Uhum. E como o scanner você consegue escanear um dente por vez, tira um fio retrator, escaneia, tira outro fio retrator. Você minimiza a chance de erros. Você minimiza a chance de erros, de distorções. E, para além disso, que eu acho uma coisa interessante, que o seu custo operacional diminui um pouco, porque você imagina dentro de um consultório. Você faz um molde, você gasta com molde. Claro que o scanner ele não é de graça, ele custa alguma coisa. Tem um investimento, né? Tem um investimento, mas você está ali um custo fixo de material de moldagem e tem para todo o preço. Para além disso, a funcionária tem que pegar esse molde, ela tem que parar o serviço dela, ir lá e fazer um vazamento. Depois ela tem que voltar, anotar o nome do paciente, embalar, selecionar tudo e depois passar para uma outra funcionária que vai ficar por conta de anotar isso tudo no programa. No sistema? Né? No sistema ou num caderno. De preferência, né? Muitas vezes ela passa para um caderno e depois passa para o sistema. Porque ela, às vezes, não tem um computador no laboratório, ela anota no caderno e vai para a beirada do computador para poder transferir. O ideal é que tivesse tudo no aplicativo, né? Isso. Aí... Em um aplicativo. Isso. Né? Mas aí ela pega, e depois de feito isso, o cara... O rapaz vem para poder buscar o material, o motoboy, e nesse processo todo, quanto tempo se passou? E se fosse num processo digital a pessoa, é claro que tem que ter um tempo ali que seria, acabou de fazer o escaneamento, passar todos os dados para a plataforma e só transferir, só enviar. Chegou agora, lá no laboratório. Então o custo, por exemplo, é claro que tempo depois, né? Depois tem que trazer o serviço. Mas pelo menos uma ida já não tem tanta necessidade. Você minimiza, né? Porque é o tempo de entrega, né? Porque eu falo isso bastante, né? A odontologia digital, ela veio para tornar simples, eficiente e mais lucrativo. Então, e tudo que é tempo, né? Isso é ruim para quem está entregando,
E é para o paciente também. Ainda mais hoje, né? Que a gente tem essa ânsia, né? E querer as coisas rapidamente. Mas eu vou te dizer o seguinte. E a gente já falando sobre isso, né? Como, né, a gente tem uma distância, eu acredito que talvez geograficamente 3.000 quilômetros, mais ou menos. Por volta disso. A gente tem uma logística não tão boa, eu diria, né, no Brasil. Melhorou bastante, né, ultimamente, mas estou comparando aí com outros países, por exemplo. Mas com a inserção de novas transportadoras, né? Que antes era só correio, né? Isso, até né? isso a gente passou, né? Era só correio. Só correio. Não tinha opção de outra transportadora. Isso, né? Eu estou falando logística comparada de China, Estados Unidos, internamente. Mas, enfim, quando a gente vai para o digital, a gente pode ganhar muito tempo. Só que eu percebo ainda que a gente está vivendo essa transição, né? As pessoas, inclusive, têm a dificuldade ainda de se adaptar a essa transformação. Mas aquela história, né? Ninguém barra a tecnologia. Então, antes a gente estava acostumado a ir na rua e pedir o táxi no braço ou ligar. Né? Hoje, em qualquer lugar do mundo que você vai, você pede o seu aplicativo do Uber está no mundo inteiro. E está no mundo inteiro, né? Ou se não tá esse dessa empresa, tá de outra empresa, verdade, mas funcionando mais ou menos da mesma forma. Quando a gente formou, nós temos aí, né? Não pode falar mentira, né, Luciano? Por volta de 45 anos, a gente não é tão novo mais. Por volta, né? Eu tenho bem menos, o Luciano tem bem mais que eu, né? Mas na época que a gente teve os nossos primeiros telefones, os primeiros eram aqueles analógicos, e os primeiros smartphones só tinha um joguinho lá, assim, bem... Então, assim, e a internet era muito ruim, acho que era 2G, não sei. Aí, se tivesse G, né? Acho que não era nem essa... Quando teve o analógico, aí veio o 2G, não sei, isso. Era uma coisa desse tipo, não lembro. Por aí, não vamos nos comprometer com ser detalhista nessa parte da tecnologia. Não era tão boa. Pronto. Mas, então, o celular não pegava tão bem. Então, quando começa essa turma que às vezes está em 30, 32 para baixo, eles já chegaram com 10 anos, esse gap de 10 anos aí... Faz uma diferença grande. Foi uma diferença muito grande, porque eles já entraram, por exemplo, na adolescência com o celular na mão, com o smartphone na mão. Então, smartphone, né? Não telefone, né? Isso, a gente tinha telefone, né? Era uma carroça perto do smartphone hoje. E eu vejo, assim, pessoas da nossa idade têm uma dificuldade muito grande de fazer um vídeo, de conversar, de fazer um vídeo para gravar para o cliente e mostrar... E é importante, né? Mostrar o dia a dia da clínica, de como funciona. E hoje, quem não faz isso, está fora do negócio. Isso. Ele está ficando progressivamente Na verdade, fora, não, né? não adianta você ser só bom no que você faz. Se você não tem a coragem de apresentar a sua clínica para as pessoas, apresentar o seu negócio para as pessoas, o seu negócio tende a ter mais dificuldade de ser promissor. E olha que antigamente o que a gente mais sonhava era ter 1 minuto de inserção numa TV. Numa TV. E hoje o sujeito pode falar a hora que quiser. Sem grandes investimentos. Aliás, não precisa investir. Ele não precisa. Aliás, ele precisa investir, eu diria, em capacidade, às vezes o jeito que fala. O tempo dele e se capacitar, né? O jeito que fala, às vezes é importante. Né? E aí, isso aí, essa moçada mais nova já sabe melhor. Eu tenho mais dificuldade. Mas eu vejo como que hoje... Mas em contrapartida, como a popularização também vai ficando concorrido. Isso. E se você não tem dentro da sua clínica não só o marketing, mas como serviço de excelência, um serviço digital, um serviço, né? Por exemplo, hoje a gente teve um problema com o tomógrafo nosso estragou, parecia que você estava engessado. Você não conseguia... Você não conseguia trabalhar. Então, porque você vai vendo, à medida que você vai inserindo novas tecnologias dentro do seu consultório e ela vai funcionando direito, você tem não só uma resposta do cliente, mas como mais eficiência no serviço. E você não quer mais trabalhar ineficiente. Sem aquilo. Trabalhar ineficiente. É a segurança também, para você e para o cliente. E para o cliente. Então... eu vejo como algo hoje básico hoje. Você está inserido dentro da tecnologia. E você consegue entregar, né, melhores resultados. Resultado. Mas, eu diria que é previsibilidade. Quando a gente começa a trabalhar cada vez mais ali com o digital, é segurança para os dois lados, não é isso? E não se enganem, viu, gente? Porque o paciente, ele vai pegar o caso seu e primeiro ele vai olhar um monte de foto na internet. Claro.
E ele vai te cobrar aquilo que ele está vendo na internet. Isso, né? E lá tem casos bonitos, casos até maquiados, né? Que nem das pessoas que divulgam, mas está tudo lá. E ele vai querer um serviço de excelência. E eu acredito que... E ele não está errado, ele está pagando. Ele está certo, se você propôs, você tem que entregar. E aí, voltando aqui na questão das clínicas, eu acredito que, de fato, o digital ele veio nesse sentido. Só que, eu já falei isso aqui com várias outras pessoas, eu vejo um pouco o dentista se perdendo aí onde ele deve se inserir. Né? Era uma coisa até que a gente brincava bastante, né? Que o dentista ele tem que ser dentista, ele não tem que ficar, na nossa opinião, eu sei que a gente comunga dessa opinião, que ele querer fazer o trabalho do protético e tudo mais, ok, ele pode até fazer, mas aquilo ali não é promissor, né? Como aquela história, né? Tem que saber preparar e moldar, é isso mesmo? Isso. Hoje tem que saber preparar e o quê? Escanear. E escanear. Né? Porque se fazer o trabalho do laboratório, porque eu vejo isso hoje colocando-se, vendendo isso como solução. Mas, de novo, tá, gente? Se você acredita que na sua clínica vai funcionar, você quer ter a impressora, você quer ter a fresadora, ok. Só que... é um processo... É um outro processo. Na verdade, a gente escuta muito assim, se você tem lá um custo... eu vou te falar assim, algo que a gente ouve. Né? Se você tem um custo acima de R$25 mil de laboratório na sua clínica, é interessante você montar um laboratório. Mas vamos lá. Pode ser interessante, né? Mas vamos lá. E eu sei que você tem isso lá na tua clínica mais, né? Enfim, mas conte aí a sua decisão. Mas você tem que avaliar o seguinte: você vai ter que montar um laboratório. Você não vai ser o protético. Você vai montar um laboratório, você vai ter que ter o protético, você vai ter que ter lá uma secretária. O protético não, você vai ter que... A secretária do protético. E às vezes tem um lá que só sabe fazer porcelana, o outro só sabe fazer metal. Então você tem que montar uma estrutura. E é que você tem que avaliar é o seguinte: será que você, montando um laboratório, só com uma receita de R$25 mil, que seria o que você gastaria, vai ser tão lucrativo para você? Porque um custo de uma fresadora, um custo de uma boa impressora, de fornos, é muito alto. O forno, eu brinco, o dentista ele descobriu depois, viu? Depois que ele comprou a fresadora, ele descobriu que alguns, né? Mas enfim, continua. Então, né? E saber, e além de mais, saber todo o processo que ocorre no laboratório. Que é uma parte curva de aprendizado, né? A maior parte dos dentistas, eles não sabem o que acontece dentro do laboratório. Aí você monta para ter uma... Deveria, né? Isso. Mas... assim, desculpa te interromper. Assim, de novo, né? Eu converso com muito dentista e muito laboratório. Todo dentista ele deveria ter uma experiência dentro de um laboratório. Não, assim, eu não estou falando que ele tem que montar um laboratório, eu estou desincentivando. O que a gente está discutindo aqui... Saber como funciona. É saber como funciona e depois ele decide para ver se... avaliar o risco. Avaliar o risco. Mas continua. Porque você pega, vamos lá, com uma receita de 25. Eu gosto muito de falar sobre o número, porque número... É algo interessante. Você vai ter que montar uma estrutura de 25 mil para poder rodar um laboratório. Você vai ter um custo para montar um laboratório. Eu imagino, talvez, se você pensar em fresador, aí você está ferrado. É uns 300 mil, pelo menos. Mas você tem que avaliar que você vai ter que comprar todos aqueles insumos e eles estarem disponíveis para você atender. Só você pode oferecer o seu serviço para os seus colegas dentistas para diminuir o seu custo, aumentar a sua receita. Que é isso que alguns pensam em fazer. Que aí nós estamos falando em outro negócio, não é o consultório. Que não tem problema, ele pode montar outro negócio. Ele tem que entender que é um outro negócio. E aí você tem que entender se você está disposto a gerenciar esse negócio. Mas você vai ter que também lidar com a objeção, que é o cara mandar um serviço para quem ele acha que é concorrente dele. Que é quando às vezes então, assim, eu sugiro, se você quer montar um laboratório, sugestão, monte um laboratório até separado da sua clínica. Não tem problema. Você pode fazer até no seu caderninho lá, que você vai mandar R$25 mil de serviço. Pague o laboratório. Para o seu laboratório, paga o laboratório e vai pegar serviço dos outros. Pronto. Porque é outro negócio. Quando você coloca muita coisa dentro do seu negócio, muitas vezes você não consegue administrar. A gente falou sobre algo aqui no começo, que o dentista quer, às vezes, só atender o paciente.
em que você imagina que agora ele tem que saber lidar com agenda, com secretária, com capital de fluxo, fluxo financeiro, né, capital de giro, né? E para além disso, se ele às vezes se aventurar num outro negócio, não estou dizendo que não aconteça, porque eu já montei outros negócios, até para fora da odontologia, mas as dificuldades são grandes. Eu acho que a pessoa tem que entender. Eu acho que você dominar o seu consultório, primeiro, fazendo todas as etapas bem feitas, e com simplicidade, eu acho que você vai conseguir, depois disso, você dar um outro passo. Porque muitas vezes as pessoas se perdem nisso aí. Que começa e se perdem bastante, tá? Veem, a solução é montar o próprio laboratório, como você mesmo colocou aí, né? Você tem que pensar que você vai ter ali no mínimo 2, 3 funcionários a mais, né? Para gerenciar, né? Porque, e além dos funcionários, você tem que gerenciar aquilo ali. Você vai ter... A gerente da sua clínica vai ficar sobrecarregada, porque além dela ter que lidar com os pacientes, ela vai ter que gerenciar o laboratório. O laboratório. Vale lembrar que a maior parte das clínicas não tem nenhum gerente. E ainda tem uma outra coisa. Além de gerenciar, por exemplo, já tem que comprar insumo para a clínica. Tem que comprar insumo agora para o laboratório, que é uma outra coisa totalmente diferente, uma outra expertise. De novo, né, o que a gente está falando aqui, e o Júlio, com essa experiência, já a gente vai voltar nela, né, de empreender em outras áreas, ele sabe o quanto que é complexo você sair ali daquilo que você está fazendo, que é o seu foco, e ter um outro negócio. Dá trabalho, dá bastante trabalho. Então você tem que ir se cercando também de boas pessoas. De novo, ninguém está aqui falando que não deva fazer. O que a gente quer é levantar essa discussão positiva. Pelo contrário, eu acho que as pessoas de fato têm que fazer. Hoje, cada dia tem clínicas melhores. Os consultórios menores, eles estão deixando de existir. Uhum. Então, se você... Clínicas maiores que você está falando, os consultórios menores estão deixando de existir. Mas eu acredito que sempre vai existir. Eu sei, mas do modo geral está sobressaindo, às vezes, redes de clínicas. Então, ou uma clínica melhor. São modelos de negócio. Né? E por quê? Assim como farmácias, há 10 anos, a gente tem uma rede de farmácia em Minas Gerais, que chama Araújo, né? Drogaria Araújo, que ela é uma farmácia até centenária, mas ela... Vão pedir aí o patrocínio aí da drogaria. Não tem problema. Pode ir, ele pagando, não tem problema. Conta a história, sem problema. Aqui é aberto, sem restrições. Inclusive, o primeiro emprego que eu pedi na minha vida foi na Drogaria Araújo. Você não sabia. Eu lembro que minha mãe falava que eu tinha que trabalhar. E aí eu cheguei lá... Mas isso antes da faculdade? Isso, eu tinha 18 anos. Eu arrumei uma camisa emprestada, um sapato emprestado com meu irmão. A gente não tinha muito recurso, né? Era 4 filhos e meu pai, a gente trabalhava com muita luta. Aí eu peguei um sapato emprestado com meu irmão e vesti uma camisa xadrez azul, não esqueço disso. E eu fiquei lá esperando, era na Praça da Rodoviária, lá em Belo Horizonte. E eu fiquei esperando que ele fosse me atender, o dono da drogaria, que meu tio conhecia ele, mas ele não conhecia meu tio, que ia arrumar a entrevista para mim. Entendi. Aí mas o dono da drogaria estaria lá na drogaria? Isso. E na época ele era o presidente, mas não eram tantas farmácias. Devia ser umas... Não, já era forte, já não... mas talvez umas 30. Hoje deve ter quantas? 500? Entendi. Hoje, acho que, para comparar aí com essas do Nordeste, Pague Menos é do Nordeste, é daqui? É daqui. Então, hoje, o que eu vejo assim... Aliás, ela está nacional. Né? Hoje é nacional, né? Então, Mas conta essa história aí que eu não sabia. Eu lembro que eu fiquei lá esperando a manhã inteira, aí ele não quis nem me atender, ninguém me atendeu, mandou eu pôr um nome lá, e naquela época tinha um problema, né? Que se você fosse alistar, no ano que você fizesse 18 anos, você não conseguiu emprego, né? Você estava ali alistado, né? Porque você podia ser chamado pelo exército para alistar, né? Então ninguém dava emprego. Aí eu voltei para casa de ônibus e falei, mãe, eu tô querendo estudar, isso não vai dar certo, não. Aí foi quando ela pagou a escola para mim, ela falou assim, olha, não tinha recurso. Eu lembro que ela falou, olha, nós não temos muito recurso, tinha 2 irmãos já que estudavam em faculdade particular, e aí não tinha recurso. Eu falei, então eu fui fazer um cursinho à noite, que era mais barato, aí fiz 1 ano de cursinho, e aí passei no vestibular, né? E aí resolvi fazer odontologia, porque eu
considerava que eu tinha habilidade manual e pronto, decidi só por isso e pronto. Não tinha pessoa na família que pudesse orientar melhor, porque não tinha gente de curso superior naquela época na minha família. Entendi. Isso é até legal, a internet é bom por isso, né? Acaba que eu venho de uma família que não dentistas, né? E também a gente em Belo Horizonte morava em bairros bem próximos, tivemos aí basicamente talvez as mesmas dificuldades. Né? Sempre assim, nunca nos faltou nada, mas também não tinha nada a mais, assim, né? E tivemos aí infâncias e juventude bem felizes. Mas é o que eu digo assim, para o pessoal que às vezes, né, por que decidiu fazer odontologia, né? A gente meio que entrou, né? Entrou e foi descobrindo. E é bom a gente ter essa conversa, o bom da internet é isso, né? Tem dentistas que estão assistindo a gente, não dentistas, enfim, aí a gente vai contando um pouco mais dessa história, até para a pessoa ajudar na decisão. Mas é muito difícil, né? Um jovem hoje de 18 anos decidir. Aliás, todos já decidiram que vão ser youtuber, né? Aliás, a gente tá agora... Se tudo der errado, a gente já tem uma profissão, né? Youtuber. Já estamos aqui, né? Todo mundo vai ser youtuber, né? Eu brinco, mas assim, não é fácil decidir por uma profissão. Com 18 anos, né? Não é. Então, assim, é um peso grande, né? Eu acho que escolher a profissão com 18 anos é igual casar novo, é muito difícil, né? Quando a paixão é maior do que o amor, é difícil decidir, né? Porque depois você não sabe se vai dar certo. Entendi. E odontologia ou qualquer outra profissão, né? Você escolher e depois ver as dificuldades da carreira. Isso é para toda profissão, né? Não tem nenhuma, né? Que não seja fácil hoje, porque hoje tudo é muito, né? Eu estava falando sobre a farmácia, contei o caso. Essa eu não sabia. Mas é interessante, porque é o seguinte, eu lembro assim que tinha farmácias de bairros. Sim. E tinha essa drogaria Araújo, que era exatamente, foi por isso que a gente entrou nessa conversa, né? Que era uma rede, mas depois o que acontece? Essas farmácias maiores foram montando nos bairros e foram dominando e formando grandes redes. Então hoje você vê, ainda existe farmácias de bairro, mas existe cada vez menos em qualquer lugar. Isso. Do mesmo jeito que está acontecendo com as clínicas. Ainda vai continuar existindo consultórios menores, mas vai existir cada vez menos. E o que vai sobressair, eu imagino, sejam as clínicas mais bem estruturadas. Ou pelo menos, eu entendo o que você está falando. Não interessa se o seu consultório, não interessa se o seu consultório é só duas cadeiras. Ou uma cadeira até. Ou uma cadeira, se é você e mais uma pessoa. Isso. Mas o seu consultório tem que estar estruturado como uma empresa para poder receber o cliente. Pronto. Então você vai ter que estar lá digitalizado. Você vai ter, por quê? Porque você vai competir com as clínicas que estão digitalizadas. Com as clínicas que estão mais bem estruturadas. Isso. E que é possível fazer isso também no consultório de uma cadeira. Ou talvez a grande diferença, e foi legal você ter falado essa questão da farmácia, porque é importante a gente começar a olhar para outros nichos, para ver o que está acontecendo e para a gente tentar entender também o que pode ou o que está acontecendo na odontologia. E realmente, de fato, né, isso vem acontecendo. Concordo contigo. A gente tem as redes, elas continuam crescendo e vão crescer. Na minha opinião, a gente ainda tem alguns processos de entrega que podem ser melhorados e muito ainda nessas clínicas. A grande vantagem que eu vejo nos consultórios é que aí eles podem concorrer mais eficiência. De igual para igual com as redes, né? Porque se ele se profissionalizando, né? Tratando ali como empresa, ele pode ter uma cadeira, né? Mas ele pode ter os mesmos recursos que tem ali na clínica grande e pode competir de igual para igual ali e ter também uma excelência na entrega. Então, assim, eu concordo contigo, né, que tem essa migração, mas assim, acho que a grande chave da questão aqui é a entrega, né? E hoje, né, a propaganda, o marketing, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, ele pode ser acessível também para o consultório de uma pessoa, né? De uma cadeira, desculpa. O que eu aprendi nesses anos todos de odontologia é uma coisa bastante interessante, que às vezes quando você trabalha mesmo com muita eficiência e tenta fazer a melhor entrega possível, né? Eu digo que sim, se você errou e não viu, foi um erro. E isso acontece com todo ser humano. Claro. Agora, quando você entregou ruim e viu que estava entregando ruim, aí você foi desonesto com o cliente. Isso.
Mas nesses anos todos que você tenta entregar a melhor excelência possível, eu acho que eu entreguei mais excelência do que erros, porque senão eu não teria prosperado. Mas a gente às vezes se engana de achar que o cliente que trata com você uma vez, ele vai sempre voltar. Porque o cliente, hoje, ele tem uma facilidade muito grande de ver outras possibilidades. Na nossa época, quando não existia o digital... Você fala, inclusive, do digital que você fala, rede social, não é isso? Isso, quando não existia a rede social, o cliente ele era mais fiel porque ele não tinha tanto contato com informações. Ele não era bombardeado, né? Hoje, com essa quantidade de informação na rede social, o sujeito pesquisa como fazer um determinado procedimento e ele vai achar lá uma página, vai achar centenas de opções na página da internet, inclusive de anúncios publicitários no próprio Google, que também quero receber do Google. Tá certo. Mas de pessoas que às vezes são concorrentes seu. Uhum. Então, o que eu digo é o seguinte, além de você fazer essa excelência, você tem que fazer propaganda do seu serviço, claro, em redes sociais, porque o sujeito vai pesquisar, então ele vai pesquisar, às vezes o cara também tratou em outro consultório e na hora que ele pesquisar ele pode optar para poder ir conhecer o seu. Então, na época que a gente falava que tinha um anúncio no jornal, a gente colocava muitas vezes porque o outro colocava. E eu acho que agora com essas redes sociais é a mesma coisa. Se você não quiser fazer publicidade em rede social, você está atrás do seu colega de profissão, para não dizer concorrente, né? Você está atrás do seu colega de profissão. A gente está falando dessa transição aí, uma vez se não me engano é Philip Kotler, que ele é tido como o pai do marketing. E ele falou o seguinte, com o advento da internet, os 4 P's, né? Os 4 P's do marketing morreram. E quais são esses 4 P's do marketing, né? O primeiro era o preço, certo? Na verdade, desculpa, era o produto. Então, o foco era o produto, certo? Hoje, o foco, com o advento da internet, não é o produto. Ele passou do P, agora são os 4 Cs, na verdade. Os 4 Ps morreram e agora são os 4 Cs. O produto era um pilar importante, agora a gente tem o cliente. Então, o foco é no cliente, né? Entender as necessidades do cliente. Depois, era ali aquela questão do ponto de venda. Era muito importante a gente, por exemplo, posicionar uma clínica. Né? A minha é bem posicionada. No local e tudo mais. Mas aí, esse P virou conveniência. Hoje, na internet, você, né, igual você está falando, vai ser bombardeado de informação. Você pode, estando bem posicionado na internet, o cliente chega até você. Né? Depois vem o preço. Né? Que aí o preço ele saiu do foco, ele virou o custo da oportunidade. De repente, a pessoa, né, ele tendo uma facilidade de entrar num site, ser bem atendido ali no WhatsApp, a pessoa fala, está próximo e tudo mais, provavelmente ela pode, em termos de valor, ela pode pagar até um pouco mais pelo custo ali da oportunidade. Pronto. E por último, e não menos importante, a propaganda, né? Que a propaganda morreu. Como assim a propaganda morreu? Quando a gente está falando de jornalzinho, né? É isso. Né? Você está colocando ali. Só que de propaganda passou para comunicação. A internet agora é uma via de mão dupla. Você coloca ali as suas informações e o cliente pode te devolver. Então, essa transformação, né, de 4P para 4C, né, quem está dizendo não sou eu, é o pai do marketing. Né? É o que eu acredito que todo dentista também tenha que entender um pouco mais, porque é importante agora diria que nesse novo jogo, eu diria, na odontologia. O que tu pensa sobre isso? Eu acredito que a gente está meio que empacotando aquilo que a gente acabou de falar, é isso? Isso da divulgação, de como o cliente, basicamente é isso, né? Que a gente vem falando aqui, né? Se você não administra a sua clínica em todos esses aspectos, não só lá as coisas mais simples, desde a economia, de como fazer o serviço contábil da clínica, né? Desde compra de insumos a todas as outras situações, se você não fizer isso bem feito, ou se você fizer isso bem feito e não fizer marketing,
provavelmente sua clínica fica vazia. Hoje as pessoas conseguem, porque com os fluxos de trânsito hoje cada vez piores, de fato um ponto não é tão importante, porque a pessoa consegue divulgar uma clínica numa rua, às vezes não na beirada de uma avenida, e o cliente chega lá sem... As pessoas não passam mais porque está passando o ponto. Isso. Acontece um pouco na cidade interior, que às vezes a clínica é muito chamativa, que o sujeito passa, às vezes ele tem vontade de entrar, ainda acontece. Tem um caso de uma rede de clínicas, que a gente estava conversando sobre isso uma vez, que eles montaram uma clínica, né, na avenida, bem posicionada, com a porta, com ambientação climática, abrir a porta e o ar-condicionado lá dentro, numa avenida famosa lá em Belo Horizonte, chama Avenida Contorno, e o cara montaram a clínica pensando no ponto. E logo depois, assim, passado 2 meses, quase nunca entrava um cliente que batia na porta e entrava, porque era uma avenida de fluxo grande de carro, de uma certa forma com um pouco de dificuldade de estacionar. Né? Isso tem que pensar bastante hoje também. De pouco de estacionar, e eles não faziam serviço de marketing. Depois que eles foram fazer serviço de marketing, que as pessoas descobriram que a clínica existia. Agora eu acho assim, penso eu, né? Que estar bem posicionado é uma vantagem, até porque... É tudo um somatório, né? É um somatório o cliente quer um somatório de situações. Ele quer ser atendido com um cafezinho, ele quer receber lá um bombom, ele quer receber o ar-condicionado na recepção, claro. Ele quer poder parar o carro dele na frente da clínica, se puder, se for possível. Ele quer que ela seja posicionada. Ele quer ser reconhecido como cliente, né? Claro. E muitas vezes eles querem até participar do marketing da clínica para te ajudar, né? Às vezes querem fazer um vídeo com o resultado final. Isso quando ele se sente satisfeito com isso, e aí é esse contexto todo que você tem que usar. Igual eu falei assim, no passado, isso aí que a gente fez a gente experimentar, e alguns amigos meus, eu percebo que são mais ou menos da minha idade, eles viveram essa dificuldade e hoje tem dificuldade de ir para o analógico. E agora para o digital, desculpa. E agora eu vejo, assim, nós falamos aqui, né, eu e o Luciano conversando, que eu vejo como que era mais difícil hoje e não tem motivo para você não fazer hoje. E eu sou mesmo que tenho um pouco de dificuldade de falar, de conversar de frente para a câmera e gravar um vídeo, que eu sou muito tímido. Mas é bom no papo, na conversa. No papo no bom sentido, não é o papo, né? E a gente estava até conversando e de fato, Júlio, é aquela história, né? Dizem, né, que tem um autor já consagrado, Jim Collins, né, que ele fala que quando a gente está construindo coisas, né, é muito importante a gente pensar em primeiro quem, né? Depois a gente vai pensar em o quê, né? Então, quando a gente está fazendo construções que eu digo assim, de times ou até mesmo com quem a gente se relaciona, né, em amizade e tudo mais, né? É importante a gente fazer boas escolhas, né? Porque a partir dessas boas escolhas a coisa flui mais fácil, né? A gente sempre teve essa boa sintonia desde os primeiros dias de faculdade. Eu falo que de qualquer relacionamento, sabe? Seja no seu negócio, sim, seja numa amizade, seja num casamento, enquanto os dois ou os sócios, no caso de uma clínica que tem mais sócios, estão pensando na mesma direção para o negócio fluir, e negócios dão problema, e as pessoas precisam de demandas dentro do tempo. Por exemplo, às vezes um sócio tem lá financeiramente tá mais saudável a vida pessoal dele do que o outro, ou às vezes um tem mais filhos, né? O caso do Luciano já é um problema, porque ele tem 3, né? Isso não é um problema, né? É uma solução, né? Tô brincando. As pessoas têm demandas diferentes. Então, às vezes, quando os sócios começam a ter demandas diferentes, se elas não param e conversam para poder sanar esses problemas, o caminho começa a desviar.
Eu falo até também de decisões dentro da empresa. Isso, né? e é isso. Basicamente é isso. Porque, às vezes, você tem a pessoa quer fazer um investimento no scanner, por exemplo, que ele custa X. Mas o sujeito, às vezes, está com a vida pessoal dele lá apertada por um outro motivo qualquer, porque ele tem uma demanda apertada, e às vezes ele fala assim, nesse momento eu acho que a gente não devia comprar. Um scanner, né? Isso, porque eu acho que eu preciso tirar um pouco mais. Isso e essas são coisas que acontecem no dia a dia de quem tem um sócio, ou você precisa tomar decisões. Então, eu vejo quanto mais alinhado as pessoas estiverem para poder andar juntos, melhor será o resultado. E isso assim, não só no empreendimento, mas na vida pessoal. Se você tem um casamento, enquanto vocês estão andando juntos, o casamento vai bem. Quando as pessoas pensam diferente, o casamento dá problema. Né? Tem aquela velha frase, né? Várias pessoas falam, na verdade, né? Independente, por exemplo, você pode estar, sei lá, em Nova York, mas se você não tiver com uma boa companhia, nada vai prestar, né? Você pode... Agora você pode estar num restaurante, né? Diria que simples, ou em qualquer lugar, né? Com uma boa companhia, aquilo ali vai ser legal, vai ser divertido, enfim. Por isso a importância de quem, né? Isso, primeiro eu falo da profissão com... E dou exemplos de vida pessoal ou de outros negócios, porque, de fato, não existe assim, a profissão minha é isso e minha vida pessoal é o avesso disso. Isso. Na verdade, a gente é retrato de como a gente vive. A profissão da gente é o retrato de como a gente vive a vida pessoal nossa. Claro. Então, se a pessoa tem uma vida, às vezes, pessoal organizada, geralmente a clínica dele vai ser organizada. É um sujeito que está antenado para o que está acontecendo. No mundo, ele está antenado para o negócio dele também. Então, essas coisas elas vão confluindo, né, nessa direção, porque é muito difícil uma pessoa ela ser completamente diferente nos dois sentidos. Nos dois sentidos é difícil. Agora eu quero voltar um pouquinho. Na verdade, quando você falou que passou 4 anos dedicado à odontologia e depois que você começou a empreender aí num outro ramo que você já citou, que é a construção civil. Então, assim, só para dar um recado aqui, porque tem muitos dentistas, eu converso com muitos dentistas, né? E, bom, eu empreendo, não é fora da odontologia, mas é com a odontologia, mas assim, eu digo que é fora do consultório, vamos assim dizer, né? Mas eu me mantive no mesmo ciclo. Isso, né? Eu acho que é uma facilidade. É isso que eu queria perguntar para você, porque tem colegas, né, que me veem empreendendo e vêm conversar, e eu quero buscar também uma outra... Fonte de renda, um outro negócio. Que, ok, né? Mas assim, o medo sempre, aliás, pelo menos o que eu falo é, cara, você não pode perder o seu foco. A partir do momento que você perde seu foco ali... Isso. Mas o que você... Ok, você pode ter outro tipo de negócio, não tem problema nenhum. Né? Só que você tem que estar com um negócio já, pelo menos, bem estruturado para poder pensar em abrir uma outra frente. Me conta aí dessa sua experiência e como é que foram ali esses anos ali, porque todo mundo vê depois que né, o resultado final. E aí, conta os perrengues aí. Na verdade, eu comecei a fazer, quando eu fiz a clínica, né, depois eu continuei fazendo na construção civil, então fazendo apartamentos, já fiz mais de um prédio, compra um terreno, vende... E eu vejo o seguinte... O mineiro fala, como é que é a palavra lá? É uma catira, né? Como é que é? Catira. Né? É fazer uma catira. Não é. Na verdade, não é bem a catira, né? A gente tem que pensar profissionalmente, como empresário, né? A gente tem que valorizar, né? Lógico. Mas eu brinco que muitas vezes, quando você entra no negócio, você tem que aprender a avaliar o risco, né? Porque tem dentista que compra fazenda, que compra boi, e ele acha que aquilo ali, às vezes, é ou um meio de vida, e outro sabe ver como diversão. Se ele vê como diversão um investimento, e muitas vezes falta para outras coisas na clínica, mas não falta para esse empreendimento, que às vezes não é lucrativo. Ele tem que avaliar, né? Então, essa dificuldade de você trabalhar com outro ramo. Tem dentistas que compram, eu já vi muitas vezes, aí eu comprei uma franquia de uma marca de chocolate, e nessa franquia eu não tive tanto sucesso, porque eu dava um plantão médico, um amigo já vi, e aí eu via que para poder ir lá
saber como estava andando a minha franquia, eu perdi a possibilidade de dar um plantão e eu estava perdendo 2 vezes. Então, quando você tenta... Você não faz uma coisa nem outra, Quando né? você se aventura no outro negócio, principalmente quando é completamente diferente daquilo que você faz, você tem que avaliar o risco e a sua capacidade de administrar aquele outro negócio. O que eu sugiro é, se puder, comece pequeno, para você avaliar as dificuldades. Né? Porque se der errado... Eu fui mexer com construção civil, fiz um prédio menor, deu certo, fiz um prédio maior, já tive dificuldades bem maiores do que eu tive agora, no primeiro, e hoje eu já faço um caminho, espero um caminho mais curto. Porque eu vi Você já vai vendo outras possibilidades. Porque vai vendo outras possibilidades, outras dificuldades. Mas é importante também... Mas foi bom passar por essa experiência. De fato, tudo que você usa ali vale para a vida. Claro. Né? Uma experiência tanto boa quanto ruim, você pode avaliar para a sua vida. Não digo que foi ruim, mas foi um caminho mais difícil. Eu vejo o Luciano tomar uma decisão de trabalhar dentro da odontologia, porque, na verdade, continua sendo o mesmo assunto e ele está usando algo que é voltado para a tecnologia, ou seja, que é a continuidade da odontologia. Né? Ele não... Eu não deixei, né? Isso. Assim como você também não deixou, né? Isso. Mas... São coisas diferentes, né? Mas é como se fosse um gancho do negócio. Mas, igual como eu falei do laboratório, é um outro negócio. Se ele confundir que a venda de um scanner é a mesma coisa que o consultório, vai dar errado os dois. Isso. São 2 negócios diferentes, completamente diferentes. E hoje, dentro do mesmo nicho de negócio, que a odontologia, na verdade, tem o paciente que vai ser atendido pelo dentista dentro de uma clínica, mas tem quem produz o material, tem o que vende, fábrica, né? Tem a fábrica que produz o material, tem o vendedor, ou seja, a revenda. É um ecossistema complexo. Isso, como os equipamentos que são produzidos. Então, ou seja, uma gama dentro de um negócio muito grande, né? Que é a produção da odontologia. Então, qualquer ponta que você tiver aqui produzindo, é interessante você entender que são negócios diferentes. Isso eu não tenho dúvida, né? Seja, então, enquanto dentista, né? Você pode empreender em outros ramos, até mesmo dentro da odontologia, mas eu concordo plenamente contigo aí, quando tu fala. Se for, primeiro, assim, antes de sair buscar outra coisa, que pelo menos o teu negócio ele esteja já bem ali estruturado e andando, né? Porque, de fato, quando você tira um pouco de energia, talvez daquilo ali... Quando você é novo, é difícil você avaliar risco. A pessoa vai, né? Simplesmente vai, né? Por isso que a gente quer passar um pouquinho da nossa experiência aqui. Passamos muito aperto já, né? Com certeza, né? Mas, enfim, a gente aprende também, né? Com isso. Mas aí, o que você falou é bastante importante. Eu vou frisar, né? Se quer empreender ali fora da clínica, do consultório, que comece pequeno, com alguma coisa, e vá sentindo ali, de fato, se é isso que você quer. Se é isso que você quer. Ou, né? Até mesmo, por exemplo, até mesmo uma grande clínica que vou montar um laboratório. Né? Para você montar hoje um bom laboratório, o investimento não é baixo. Né? Você tem que investir ali numa série de equipamentos. Provavelmente a clínica possa investir nesses equipamentos. Mas, de novo, né? Os equipamentos eles não vão funcionar sozinhos. Você tem que montar uma equipe. E aí, se você está disposto a montar essa equipe... Você tem que avaliar se o seu custo dentro da sua clínica, né? Aquilo que você produz dentro da sua clínica para mandar para um laboratório, se ele vale o investimento. Se vale, né? Isso. Aí você tem que avaliar. Será que não é melhor você trabalhar com uma parceria melhor? Talvez. Eu sou dessa opinião. Isso. Eu também não trabalho com laboratório. Eu prefiro uma parceria melhor. Entendi. Você não trabalha assim, você não tem o seu laboratório, você prefere estabelecer um parceiro. Isso. Até porque você já tem bastante coisa para fazer e aí seria uma terceira empresa. Isso, seria uma terceira empresa, né? Para quem... Eu acredito que tem gente que tem capacidade para isso, né? Tem gente para montar 3, 4, 5 empresas aí. Mas é importante também lida com isso. Mas eu percebo certas, né? Mas eu percebo que todo mundo que faz isso, ele é bem organizado,
Gerencialmente, administrativamente. Com sistemas e processos bem definidos. Ainda mais hoje, né? Se você não tiver Com sistemas e processos bem definidos de controle financeiro e de controle da empresa, de entrega e em todos os aspectos. Sem isso, é impossível você fazer as coisas sem essa estrutura. Não funciona. Pode ser até possível. Isso eu garanto. Não, possível que eu digo assim, ele pode estar até fazendo. Por um tempo ele vai conseguir, mas a coisa vai ficar mal feita e muitas vezes esses erros que acontecem têm a ver por falta de sistemas definidos, de processos definidos. De processos bem definidos. Porque você quer montar uma empresa X e ela tem aquele processo, você só quer montar a empresa e não sabe como lidar com os processos, porque às vezes você não vivenciou isso. Às vezes é falta de conhecimento, e a gente passou por isso, né? De tentar fazer a coisa e as coisas acontecendo, né? O Luciano tem uma história interessante, né? De como foi que ele começou a fazer foi atrás da informação do scanner, né? Que ele foi para a China. Não sei se ele já contou, se ele quiser contar e repetir. Na época eu achei uma loucura, né? O cara fazer isso, pegar daqui lá na China para poder procurar um lugar para poder vender o scanner. Isso é coisa de gente maluca, né? Mas dizem que o mundo é dos loucos, né? Isso, mas alguém teve que ir lá e fazer. E ele fez e buscou uma empresa que hoje entrega um equipamento extremamente eficiente em relação a qualquer concorrente de outra marca. Legal. Se não for melhor, eu sei porque eu tive num curso. Experiência, né? Eu tive num curso, eu tive uma experiência antes de decidir, né? Não é porque é meu amigo só não, viu? Mas eu ia decidir aquilo que era melhor para mim, né? E não o que era melhor para ele. Não, mas isso é importante. E não o que era melhor para ele, independente se ele fosse meu amigo ou não. As pessoas às vezes fazem um negócio muito na amizade. Isso. Né? E só para deixar claro aqui, o Júlio temos realmente de fato amizade. Mas a gente sabe separar as coisas. Decisão de negócio é decisão de negócio. Eu não podia comprar um equipamento para minha empresa que fosse um equipamento que beneficiava meu amigo e não a mim. Né? Então, quando eu decidi, eu lembro que eu fiz um curso, aí tinha lá mais 2 concorrentes, e eu via que, de fato, o equipamento dele funcionava melhor e com custo-benefício melhor. Então, pronto, né? E um suporte que eu acho fácil, porque o acesso para ele é muito fácil, né? Então, eu vejo... E não só para você que é amigo, né? Claro, eu tô aqui... o acesso é fácil porque... tem equipe, tem suporte, tem empresa. Tem equipe, tem um suporte. Isso. E eu faço questão de estar aqui também falando, né? E ele é acessível, é isso que eu estou dizendo. Isso, Muitas vezes a empresa não é tão acessível, né? Eu comprei uma passagem aérea e estou passando aperto para voltar. Mas a empresa não é acessível. Né? Eles trocaram meu voo e está uma dificuldade danada. Aí eu vou lhe gastar 2, 3 horas no telefone. Vai voltar. Não sei quando vou chegar, mas vou voltar. Mas é isso, às vezes uma empresa acessível facilita, e eu garanto que o Luciano é uma pessoa acessível. Legal. E para resolver problemas, né? Que equipamentos dão problemas. Assim, qualquer empresa, né? Quando ela se propõe a vender um produto ou um serviço, né? No meio do caminho podem existir problemas, né? A questão é não correr atrás de resolver ali o problema, né? Então a gente volta lá no famoso os 4 P's, né? Quando eu disse, né, que na verdade eu não, né? O pai do marketing disse, né, que os 4 P's do marketing morreram, né? Então a gente saiu do produto para ter o foco no cliente. A gente saiu, né, quando a gente fala do ponto de venda, a gente saiu do ponto de venda para pensar agora já na conveniência, né? Então, quando a gente sai também do preço, já para o C, que é o custo da oportunidade, e por último, mas não menos importante, quando a gente sai da propaganda, né, que era aquela coisa que era uma conversa única, ela vai agora para a comunicação. Então, guarde aí, depois, quem quiser pesquisar, é Philip Kotler, que é o pai do marketing, né, que disse que os 4 P's do marketing morreram e agora são os 4 C's. Fica aí uma sugestão. Uma dica interessante que eu vejo é o seguinte, sabe? Não ignorar a capacidade dos jovens, dos mais jovens. Isso. Né? Isso. Porque
hoje eu vejo assim, se o sujeito às vezes tem dificuldade de fazer um marketing na clínica dele, Isso. ele pode pegar às vezes um menino lá de 15 anos que sabe fazer isso, melhor do que a gente, que está mais velho. Então, não tão velho assim, né? Isso, mas que o cara, essa meninada domina mais. Fazer uma fotografia, fazer uma arte no celular e já publica. Às vezes você tem até alguém dentro de casa que possa fazer isso para você. Né? E te de repente ele pode estar até assistindo ali no bastidor, né? Pode te ajudar. E em contrapartida, para poder juntar com a experiência nossa de como tocar um negócio, claro. E os desafios dos problemas, né? A gente entende mais sobre os desafios dos problemas. Isso. E eles entendem mais sobre comunicação. Só para a gente finalizar, esse gancho que tu puxou aí é bastante importante. E aí só a gente brincou aqui. Davi ali, meu filho, está ali nos bastidores, é importante. E o pessoal já, quem me acompanha, conhece um pouco, né? Até porque volta e meia ele se aventura ali também ali na odontologia, não na odontologia como dentista, mas conhecendo um pouco ali do mercado odontológico. Dessa importância, né? Da gente, essa voz da experiência, né, que a gente já tem uma certa experiência, trazer um pouco de juventude também para o negócio, que é importante. E o mais importante, né, é um escutar o outro, né, porque eu acredito que cada um tem alguma coisa para acrescentar. Né? A gente como, né, já com experiência, e o jovem também trazendo muita coisa. Mas a gente sabe que tem sempre esse choque de gerações. Né? Mas a verdade sempre existiu, na verdade. A maior ignorância que a pessoa pode ter é não poder ouvir outra pessoa. Né? Independente se ela é mais velha ou mais nova, né? Seja num negócio, seja numa amizade, porque às vezes a pessoa passou por determinada experiência e ela acaba te ensinando, né? Eu tenho um menino de 7 anos que ele tem uma sabedoria diferente, sabe? E ele fala coisas sobre família de algo muito diferente que ninguém ensinou para ele. Então, às vezes você pode aprender com uma criança de 7 anos. A gente sempre pode aprender com qualquer outra pessoa, né? Então, isso é importante. Então, acho que quando você dá ouvido para eles, você facilita a sua possibilidade dentro de uma comunicação, tanto no seu negócio, porque você também pode ser que tenha que atender crianças dentro da sua clínica. Isso. Né? Como também pessoas mais idosas. Então, se você não aprender a dar ouvido para as pessoas, né, o seu negócio não vai fluir. E só para também acrescentar também, escutar o contraditório, né? Porque às vezes a gente tem algumas coisas já formadas na nossa cabeça. Eu falo não só em mundo de negócio, como um todo, né? Saber escutar o contraditório e tentar entender, você pode não concordar, né? Mas pelo menos mas às vezes você escutar, pega aquela informação e vai pensar. Aí, às vezes, depois você tira a sua conclusão. Acho que é por aí. É natural. Legal. Gente, demos aí já uma conversa boa, longa, né? Quando a conversa é boa, a gente vai se estendendo. Espero aí que o pessoal que vai nos assistir consiga extrair, né, boas informações dessa nossa conversa bastante descontraída. Para mim, sendo bem sincero, Júlio, foi um prazer, né? Claro. Aproveitar essa oportunidade de um grande amigo passando por aqui na cidade. A gente gosta sempre de estar mantendo contato e conversando sobre o negócio. A gente ter esse momento aqui, curtindo o processo. Tá bom, né? Eu fico orgulhoso de saber do profissional que você se transformou, da pessoa que você transformou. A gente formou junto e a gente nunca viu as pessoas como concorrente. Claro. E quando eu olho lá para trás de onde a gente começou e vejo onde você está, na posição que você está, eu fico muito orgulhoso de saber a pessoa que você se tornou. Legal. Foi um prazer mesmo. Tá bom. Obrigado Tamo junto. Valeu, gente. Forte abraço aí. Até os próximos episódios. Obrigado.